Eu quero cumprimentar a igreja com a graça, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Glória a Deus. Estou todo feliz, todo contente na presença do Senhor. Graças a Deus. Nós estamos nesta noite, num dia muito especial. Cumprimentar os nossos irmãos, amigos do YouTube, que nos acompanha nesses estudos que nós estamos tendo, através a meditação que nós estamos tendo, através do livro de Gênesis. E cada quarta-feira nós estamos aqui meditando numa porção da palavra de Deus. Qual o intuito? O intuito de nós conhecermos os propósitos de Deus para a humanidade. É bem verdade que nós, no mundo atual, nós enfrentamos uma batalha, uma guerra, e que falta muita informação, irmãos. Falta muita ensinamento, porque geralmente cada pessoa que existe no mundo, quantos bilhões de pessoas existem no mundo, todo mundo tem uma razão, todo mundo tem uma pergunta, todo mundo tem um questionamento. Então nós estamos estudando a palavra de Deus, baseado no livro de Gênesis. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, mas nós estamos fazendo uso do livro de Gênesis, porque o livro de Gênesis é o início de todas as coisas, A própria palavra Gênesis significa princípio, Início de todas as coisas. Então nós estamos utilizando essa ferramenta que Deus deixou para nós, para que nós pudéssemos entender a batalha, a guerra espiritual. E assim, quando nós entendemos essa guerra, assim como nós entendemos essa batalha, nós aprendemos a nos posicionar diante de Deus. Só que hoje nós vamos fazer muitas coisas diferentes. E hoje nós vamos estar lendo o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo de número 7. Por que nós vamos fazer isso? Porque a carta aos Hebreus nos fornece ferramentas baseadas de acordo com os ensinamentos apostólicos, uma visão mais ampla, um ensinamento mais profundo, de acordo com a visão apostólica do que é o momento que Abraão está vivendo agora. Amém? Então, Hebreus capítulo 7, o escritor, ele vai trazer um ensinamento, como nós estamos trazendo aqui, de acordo com a visão apostólica. Então, nós vamos aprender a visão apostólica sobre aquele momento em que Abraão e Ló se separam. Abraão fica na terra prometida, que era o lugar que Deus tinha ordenado a ele, e Ló, ele vai para as campinas do Jordão. Só que hoje nós vamos ver e aprender por um ângulo diferente. Hoje a coisa vai mudar, Hoje é a aula 7, nós vamos ler Hebreus capítulo 7, do versículo 1 até o versículo de número 7. Glória a Deus. E eu quero também aproveitar, enquanto os irmãos encontram aqui, a audiência, vamos dizer assim, a quantidade de visualização na última aula, na aula passada, mais que dobrou para hoje. E eu gostaria, nesta noite, de alguma maneira, blindar, ou assim, presentear os nossos irmãos que nos acompanham pela internet com algumas ferramentas que não estão tão claras, que não estão tão a olho nu. As pessoas, muitos pregadores não ensinam, muitos ensinadores não ensinam, ou porque desconhecem, ou porque não fazem uso dessa ferramenta. Mas hoje eu quero realmente compartilhar com vocês um segredo, um ponto de vista que a gente tem, e isso vai abrir a nossa mente para interpretar assuntos espirituais, assuntos escatológicos. Escatologia é a parte da teologia que nos ensina a interpretar os segredos de Deus a respeito do final dos tempos. Óbvio que nós não vamos falar tudo aqui hoje,
né? Mas nós vamos ensinar, mencionar essas ferramentas, e eu creio que os irmãos que estão pela internet, os que gostam de Bíblia, vão deixar um like, vão comentar aí, vão deixar, né, um joinha pelo menos, e vão compartilhar, porque você vai estar nos ajudando a evangelizar. Amém? Bom, nós vamos fazer a leitura aqui em Hebreus capítulo 7, do versículo 1 ao versículo de número 7. Todos estão com a Bíblia aberta. Vamos para a leitura. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abrão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, e quem também Abrão deu o dízimo de tudo, e primeiramente, e por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei da paz. Sem pai, olha as referências, né, de Melquisedeque. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias e nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Esse ponto é importante frisar. Ele permanece sacerdote para sempre. E considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abrão deu o dízimo depois dos despojos, e os que, dentre os filhos de Levi, recebem o sacerdócio. Eu tenho uma dificuldade na minha vista, né? Então por isso que eu leio bem, mas a minha dificuldade na minha vista me atrapalha um pouco. Vou ler versículo 5 novamente. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm a ordem, segundo a lei, de tomar dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e o abençoou, o que tinha as promessas. Vamos ver no passo a passo a importância disso aí. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Pronto. Esse ponto é muito importante. Vocês podem se assentar nesta noite, glorificando e exaltando a Deus. Nós estamos nessa escola bíblica, mas aqui não é proibido dar glória a Deus, irmãos. Amém? Aqui não é proibido dar glória a Deus. Nós estamos na casa do Pai. Amém? Então, nesta noite, meus queridos amados irmãos, nós estamos situando novamente a partir do ponto em que nós paramos na mensagem passada, vendo a partir do ensinamento, o ensinamento apostólico, em que o escritor aos Hebreus, ele nos traz a visão apostólica do significado desse chamado sobrenatural de Abrão. Nós temos o costume, mais uma vez eu repito, de todas as quarta-feiras nós fazermos uma pequena recapitulação, para que nós possamos manter a nossa linha de raciocínio aqui, certo? Então veja só, Abrão ele é chamado da Mesopotâmia. Eu quero situar os irmãos aqui. Mesopotâmia é aquela região chamada de Babilônia, onde foi edificada a Torre de Babel. Vocês lembram que quando Noé com seus filhos desceram da arca, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, Deus e Noé ofereceu sacrifício a Deus, Deus arrancou aquela maldição, né? Lembra que Caim e seus filhos, seus descendentes, perseguiram os adoradores, e Deus lançou nova maldição sobre a terra, né? E a partir da descida da arca, né, os filhos de Noé desceram e foram edificando a cidade, mas Deus deu uma bênção. Deus disse, ó, sede fecundo, multiplicai-vos. Aquela torre ali que foi edificada com o intuito de ajuntar as pessoas, ou seja, fazer contra a vontade de Deus.
que a ordem de Deus era que se espalhasse. Vamos andando mais à frente. No meio daquela população, porque todas as nações, quando Deus confundiu a língua, todos os reinos ali, circunjacentes ali, todos aqueles reinos começaram a implementar deuses, feito imagem, feito de pau, de madeira, de gesso, enfim, com ouro, com prata, enfeitando, conforme está escrito lá em Jeremias capítulo 10, e eles começavam a se prostrar diante, isso aí é antigo, irmão, diante dessas imagens, e adorar. Então Deus não encontrou uma nação assim específica para chamar de sua. Por quê? Nós temos aprendido nas lições anteriores que Deus é espírito. Importa que os seus adoradores, isso é palavra de Jesus, o adorem em espírito e em verdade. Amém? Então Deus não tinha uma nação específica. Por que Deus precisa de uma nação específica? Porque Ele quer implementar o seu direito. Ele quer implementar a sua lei. Ele quer implementar a sua forma de governo, chamado o reino dos céus. Todo reino tem suas diretrizes. Todos os reinos têm as suas leis, as suas ordens, as suas ordenanças, as suas regras. Exemplo aqui na cidade. Você vai encontrar placa de sinalização de trânsito para tudo quanto é rua, tudo quanto é lugar. Por quê? Porque o nosso município tem as suas leis. Essa rua você pode passar. Essa aqui você já não pode, é contramão. Entende? Então todo reino tem as suas regras, todo reino tem suas leis. No reino de Deus, a regra número 1, principal, é a fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Então, os primeiros 2 itens. Eu já citei aqui, mas vou repetir novamente. O primeiro item é o quê? Arrependei-vos. Jesus disse em Mateus 4,17. Arrependei-vos, né? Porque é chegado o quê? Até vós. O reino de... Está entendendo, irmão? Então, arrepender é abandonar aquele sistema de vida, aquela norma, aquela rotina de vida que você estava vivendo, para você adentrar o reino do céu. Está entendendo o mistério aí, irmão? Glória a Deus. E quando Deus envia Abraão para a terra de Canaã, a terra de Canaã era o quê? Deshabitada. Era um deserto. Qual era o propósito de Deus enviar Abraão uma terra deserta? Porque se lá fosse uma terra deleitosa, uma terra boa, uma terra frutífera, estava cheio de gente, irmão. Certo? Quando Deus envia Abraão com a intenção de implementar uma nação, ele envia para o deserto. Por quê? Porque Deus quer ter particular. Ali não importa. Não importa a terra, porque é Deus. Não importa o lugar, se é desértico, se é inóspito, porque é Deus. E quando Deus quer implementar o seu reino, Ele está dizendo, o meu reino é pela fé, e o reino de Deus não depende da capacidade humana. A única coisa que Deus requer de nós é a palavra chamada obediência. Amém? Aí quando Ele vai para o deserto, Deus quer implementar o teu reino. Mas vocês puderam perceber nas aulas passadas, que Abraão chega com a sua comitiva na terra prometida, e o que é que ele encontra lá? Muita farofa, muita areia, né? Muita falta de pasto, muita falta de água, um lugar desolado, desabitado. Abraão encontra um lugar assim. E o que Abraão resolve fazer? Não vou ficar aqui, vou para um lugar onde seja mais possível eu habitar com a minha família, com o meu gado, com os meus funcionários, que ele tinha muito, desceram para o Egito sem a orientação de Deus. Amém? Então, eu quero dizer aos irmãos nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje nós vamos aprender sobre 5 regras de interpretação da Bíblia. Amém? Esse ponto é importante eu e você compreender. 5 regras de interpretação da Bíblia. Vou dizer uma coisa para os irmãos. Muita gente inteligente, muita gente sábia, muita gente grande, capacitada, de nível universitário, não tem paciência para ler e entender a Bíblia
exatamente porque a Bíblia tem 5 linguagens. A Bíblia não é escrita numa linguagem só. E naturalmente nós, seres humanos, estamos acostumados a fazer a leitura, quando nós vamos ler, nós estamos acostumados a fazer a leitura de forma literal, no máximo histórica, certo? Mas a Bíblia, ela não é só literal. Para você entender a Bíblia, os segredos de Deus, ela não é só literal. Você precisa conhecer essas 5 maneiras de ler para interpretar a Bíblia. Esse aqui é um ponto central do que nós vamos estudar hoje. E eu disse que ia repassar tipo um brinde, né, por causa da quantidade de visualização, porque o canal está aumentando, Deus está abençoando, está alcançando mais vida. Então o brinde seria esse: entender as 5 formas de fazer a leitura da Bíblia. Primeiro tipo de leitura: a Bíblia tem uma leitura literal. Literal. Você lê aquele assunto e aquele assunto é exatamente aquilo que está escrito. Ou seja, um exemplo: Cristo desceu, viveu, foi crucificado, morreu e ressuscitou ao 3º dia. Isso é plenamente literal. Isso é literal. De fato, isso não é só pela igreja de Cristo, não é só pelos que pregam o evangelho. Não, isso também é a história. Tanto que Cristo dividiu a história da humanidade, o antes e o depois. 1000 anos antes de Cristo, 2000 antes de Cristo, depois agora 300 depois de Cristo, né? Enfim, hoje nós estamos a 2000 e tantos anos depois de Cristo, certo? Então Jesus simplesmente dividiu a história, né? Essa é a forma literal de entender a Bíblia. Mas a Bíblia não é só literal. A Bíblia também é histórica. Então você precisa de ter uma visão panorâmica, uma visão mais longínqua, para você ler a história e entender o que a história bíblica nos fala. Também é uma segunda forma de ler e entender a Bíblia. Mas a Bíblia não é só literal e história. A Bíblia também é poética. Chama linguagem poética. Lembra aqueles textos, a forma poética que Jó escreve em seus livros, Provérbios, Cantares de Salomão, né? Tantos textos bíblicos, né? Salmos, são tudo, podemos dizer, uma forma poética. Deus fala através de forma poética. A Bíblia também, ela é escrita de maneira simbólica. Deus fala através de símbolo. Porque, naturalmente, através do símbolo, eu posso estar falando de um copo, mas eu não posso estar falando exatamente desse copo. Aí você que está na internet, precisa entender o significado do copo para você saber qual é o endereço, qual é a forma. Então, a maneira simbólica que Deus fala, certo? Então, também é uma outra maneira. E aí também a Bíblia fala, além dos símbolos, dos enigmas, fala de uma forma tipológica. Se você vai pegar o cerimonial e cada detalhe, cada item daquele dali vai falar a respeito de uma maneira tipológica o significado. Vou dar um exemplo. Jesus, no capítulo 1, versículo 29 do Evangelho de João, está escrito, durante todo aquele período, desde o paraíso até João Batista, um animal sempre era sacrificado sobre o altar, e ali todos os judeus, todo mundo sabia que a linguagem bíblica, ou seja, que aquela cerimônia era necessária para aplacar a ira dos deuses, né? Isso na teoria, certo? Ou aplacar a ira de Deus. Quando João Batista apareceu, batizando no deserto, quando Jesus vem em direção a João Batista, João disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Entende, irmão? Agora não é mais através de um animal.
Agora não é mais através do holocausto de um animalzinho, de uma criatura inocente, ali que não tem nada a ver. Não, agora é através do sacrifício do Filho de Deus. E Jesus é o Cordeiro de Deus, agora literalmente, que tira o pecado do mundo. Então isso é uma linguagem tipológica, certo? Então a Bíblia, ela é escrita de 5 linguagens, de 5 maneiras. Então, hoje nós vamos utilizar um pouco dessas linguagens para nós entendermos. Veja bem, quando Abraão sai do Egito e vai para a terra de Canaã, onde Deus prometeu, Abraão, ele é um tipo de Deus da Bíblia. O que é tipo? Ele é usado para exemplificar como é que Deus age. Abraão é um tipo de Deus, Isaac é um tipo de Cristo, certo? Jacó é um tipo da igreja, e José é um tipo, aleluia, do reino de Cristo, do governo de Cristo. Então, meus irmãos, entenda bem, quando Abraão chega na terra de Canaã, o que é que ele encontra? Uma terra seca, uma terra árida. Quando Deus foi criar os céus e a terra, o que era esse mundo? A terra era o quê? Sem forma e vazia. Ou seja, Abraão é um tipo de Deus, que ele encontra uma terra seca, uma terra vazia. O Ló, né? Perna para quem tem. Ficou só o Abraão ali pela fé naquele lugar. Está entendendo? A Bíblia fala que o Espírito Santo circulava, rodava. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas, preparando a terra para que quando o Senhor liberasse a palavra bara, que no hebraico significa haja, né? Preparando a criação para que o mundo, as espécies, a criação viesse a acontecer. Aleluia. Assim, quando Deus liberasse essa palavra, a vida viesse a formar do nada. Amém, meus irmãos? Por isso que eu estou dizendo que o Abraão aqui, não estou chamando ele de Deus. A diferença. Estou dizendo que o Abraão é um tipo de Deus. Então essa é uma linguagem que Deus está querendo dizer. Falar com a humanidade. Quando o Abraão foi para a terra de Canaã, era uma terra árida. Quando Deus veio fazer este mundo, Deus veio criar este mundo, o mundo era como a lua. A lua é até mais bonita, porque a lua tem uma forma. Mas a terra era sem forma e vazia. Preste atenção. Vindo para o lugar onde Deus chamou, Abraão entendeu o propósito de Deus. E agora começa um novo ciclo na vida de Abraão. Um ciclo espiritual. Agora ele vai começar a viver o sobrenatural de Deus para a sua vida. Ele vai começar a viver o sobrenatural. Porque quando ele estava em Harã, é uma fase. Quando ele desce para o Egito, desviou da vontade de Deus, é outra fase. Mas quando ele está na terra prometida, irmão, quando ele está no lugar da obediência, da vontade e do querer de Deus, o sobrenatural começa a acontecer na vida dele. Amém? Agora começa eu e você entender. O que é que nós lemos desse texto aqui? Que o maior abençoa o menor. Quando Abraão está na terra, que é a terra da vontade de Deus, dos propósitos de Deus para a vida dele, a Bíblia já vai começar a falar o quê? Que o sobrenatural se manifesta. Melquisedeque, este homem que nós lemos aqui, sem genealogia, sem princípio de dias, sem pai, sem mãe, e uma outra parte que é importante, que diz que se testifica de que ele vive. Ele é um sumo sacerdote de uma ordem espiritual, de uma ordem sobrenatural,
de uma linhagem eterna, o qual prefigura Cristo. Ele prefigura o sacerdócio de Cristo. Eu estou falando de uma linguagem tipológica. Enquanto que Abraão tipifica Deus, o Melquisedeque tipifica Cristo. E veja uma coisa. O que é que ele trouxe quando ele veio encontrar Abraão? Quem lembra na leitura passada? Eles vão lembrar. Ele trouxe pão e... o que é que ele trouxe? Quem vai lembrar? Pão e o quê? Não. Olha, já falaram aqui pão e água, pão e mel. Está faltando mais alguma coisa. O que mais? Pão e... vinho, irmãos. Oh, glória a Deus! Aleluia! Jesus disse, este é o meu corpo e o meu sangue que é derramado por vós. Pão e vinho significa uma aliança eterna. Meu Deus do céu! Jesus, segundo a visão apostólica, é sumo sacerdote segundo a ordem. Segundo a ordem de Melquisedeque. Lembra do sacerdócio do Antigo Testamento? 400 anos depois, que Deus envia Moisés, e Moisés tira o povo do Egito, leva para o deserto, para ensinar-lhes as suas leis, o seu reino, a sua forma de governo. Lembra disso? Lá também foi criado o sacerdócio temporal. Sabe o que é o sacerdócio temporal? Temporal quer dizer que expira, acaba. Temporal quer dizer que tem um prazo determinado. É por isso que lá no Novo Testamento a Bíblia fala, vai dizer isso, que a lei e os profetas foram até o quê? João Batista. Amém? Essa lei é uma ordem que tem um tempo e um prazo determinado para terminar. Por quê? Porque ela fala do governo de Deus no meio dos homens naturais. Mas em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1, a Bíblia vai falar de uma lei que sobrepuja, aleluia, as ordenanças dessa dimensão de vida que nós vivemos. Vai falar da lei do Espírito e da vida. Entende, meus irmãos? O que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou falando de volta. Abraão volta. Estou falando Abraão volta. Abraão o quê? Volta. É isso que Deus está fazendo para muitos filhos que estão afastados da sua presença. Você tem que voltar para o lugar da bênção. Quando você voltar para o lugar do propósito de Deus para a tua vida, você vai ver o sobrenatural acontecer. Deus vai guerrear as tuas guerras. O Senhor vai restaurar a adoração. A lei do Espírito da vida será implementada, imprimida dentro do teu caráter. Você poderá vencer as tuas fraquezas. Você poderá vencer os teus desafios da carne. Porque agora você não está mais sozinho. A lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. Aqui Hebreus vai detonar sobre essa questão de lei. Sabe o que Hebreus vai dizer? Que aquelas coisas, aquela lei cerimonial, a lei terrena, o governo, ela tipificava, ela meio que representava, era uma maquete. Vocês já viram isso? Quando um arquiteto famoso vai construir uma edificação, eles não constroem uma maquete. Aí você que vai lá para comprar, como é que vai ser o meu apartamento? Ou como é que vai ser a minha casa? Então você vai ter aquela vista em cima daquela maquete e você vai olhando, nossa, minha casa vai ficar assim.
que linda, que maravilha. Então veja só, Paulo vai dizer em Gálatas que aquela lei era uma espécie de aio. Estou falando aio, não é alho, não. O que é aio? O aio quer dizer cuidador. Aio é aquele que tem um prazo de tempo. Imagina que você, a tua esposa, tem um filhinho, uma filhinha, e você trabalha um certo período de tempo. E aí você contrata uma pessoa para cuidar do teu filho um certo determinado tempo. Está entendendo? Quando você chegar no serviço, a tua esposa chegar à noite no serviço, à tarde do serviço, já não precisa mais do quê? Daquele funcionário, daquela funcionária, porque agora é o pai e a mãe que está ali. Quando a Bíblia fala do aio, quer dizer, aquilo é uma coisa temporal. Era uma maquete. Amém? Não é que a lei de Deus não tenha importância, como muita gente faz sem conhecimento. A lei de Deus, ela teve a sua validade, o seu prazo de validade. Mas Paulo fala o quê? Que a lei é santa, justa e agradável. Amém? Jamais, como que Deus vai falar da sua própria lei? Falar mal da sua própria lei é falar mal do seu próprio caráter. Mas, quando chegou o Espírito Santo, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, primeira coisa que a Bíblia fala, língua de fogos foram repartidas sobre aqueles 120 irmãos que ali estavam. Vou passar mais um segredo para vocês. Vocês sabiam que o número 120 na Bíblia tem um significado? Quantos irmãos estavam lá? 120 irmãos. Tá. Ele falou aqui 500. A mensagem, o convite, foi dado a 500 irmãos. Porque a Bíblia fala que Jesus, após a ressurreição, depois do terceiro dia, ele apareceu para mais de 500 irmãos. Certo? Mas naquele dia, em Atos capítulo 2, quantos estavam reunidos? 120. É a pergunta que fica: aonde estão os outros 380? Não creram. Eu vou revelar mais uma coisa aqui. A palavra Pentecoste vem de Penta, que é 50 dias depois da Páscoa, contada a partir da Páscoa. 50 dias era a festa dos grãos. Então eles celebravam a festa dos grãos, festa da colheita, né? Eles colhiam a primícia primeiro e faziam aquela festa, porque ia iniciar o ano da colheita. Então, 50 dias depois da Páscoa, era realizada essa festa. Jesus morreu no quê? Na Páscoa. 50 dias depois da Páscoa, que era o Pentecostes, desceu o Espírito Santo. Mas preste atenção que o segredo está aqui. A Bíblia fala que Jesus foi morto, ressuscitou ao terceiro dia. Ele ficou quantos dias na sepultura? 3 dias. De 50 tira 3, sobra quanto? 47. A Bíblia diz que ele apareceu pelo espaço de 40 dias para mais de 500 irmãos. Então, 3 mais 40, 43. Sobrou mais quanto? Para 57. Está entendendo? Então, se Jesus apareceu mais 40 dias, quantos dias eles ficaram lá esperando a descida do Espírito Santo? Quantos dias? 7 dias. Meu Deus do céu, hoje parece que é o dia do 7. Hoje, nós estamos na 7ª aula. Estamos lendo Hebreus capítulo 7, do versículo 1 ao 7. E agora estamos falando dos 7 dias de consagração. Por quê? Porque o número 7 também tem o seu significado. O número 7 é totalidade. Não tem o 8º dia da semana. É do 1 ao 7. Ainda que comece da segunda, que eu não sei nem onde colocar a primeira-feira. Amém? A semana começa de qual dia? Qual dia, irmão? Não. Qual dia que a semana começa? O trabalho começa? Segunda-feira. Cadê a primeira-feira? Onde colocaram, esconderam a primeira-feira? Né? Então tem coisa aí nesse meio aí. Certo? Agora, entendam bem, meus queridos, o que eu estou querendo repassar, ensinar aqui.
43 dias entre a morte e a ressurreição de Cristo e os 40 dias que Cristo anuncia a descida do Espírito Santo, esses irmãos subiram para Jerusalém e ficaram lá 7 dias e 7 noites consagrando ao Senhor. Por isso que não tinha 500, mas tinha só 120. Agora eu vou explicar para você por que o 120 é um número espiritual, um número sobrenatural. Veja, quanto tempo Noé gastou para construir a arca? Quanto tempo? 120 anos. Quando Noé terminou a arca, o que aconteceu? Entrar na arca e os antediluvianos foram o quê? Afogados. Ou seja, 120 é o final da carne e o começo do espírito. Amém? Quando Josué cercou a cidade de Jericó, quantos sacerdotes rodearam aquela cidade? 100 Meu Deus do céu. Eles não colocaram as mãos sobre o muro. Eles não colocaram uma bomba no muro, uma dinamite. Eles não utilizaram nenhuma ferramenta mecânica. Mas quando eles deram a 7ª volta, a Bíblia diz que o muro se rompeu. Sabe quem é que derrubou aquele muro? Você tem noção? Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo de Deus. Com a sua poderosa presença. Agora eu vou fazer uma outra perguntinha para vocês. Vocês sabem quantos levitas tocaram a trombeta quando Salomão inaugura o templo? Vocês têm noção? 120 levitas. E a Bíblia fala que a casa do Senhor se encheu da glória. A Shekinah de Deus desceu naquele lugar. Os músicos ficaram perdidos. Ai, meu Deus do céu. No meio daquela fumaça que ardia os olhos, que ardia o nariz e ardia o coração. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé, tamanha é tua glória sobre nós. Aleluia. Sabe o que significa? O que eu estou querendo dizer para vocês, irmão? Abraão, no lugar certo, no lugar determinado, no lugar marcado por Deus, ele está no centro da vontade de Deus. E quando o homem e a mulher volta do Egito, sai do Egito, sai do mundo do pecado e entra, aleluia, na terra que Deus prometeu, o sobrenatural acontece. Aleluia. O sobrenatural acontece. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou de família de tradição católica. Meus parentes são pessoas muito honestas, muito direitas, são pessoas muito dedicadas com a família, com o trabalho. Mas, num ponto da minha vida, uma outra oportunidade, vou dizer, eu não tive oportunidade de ser educado da maneira que eles foram. E num determinado momento da minha vida, eu caí. Primeiro que eu fui ser músico em boate, e eu caí, irmãos, conheci o caminho errado, o caminho das drogas, do vício, das noitadas. Eu já não cria mais em Deus. Eu não tinha um encontro pessoal com Jesus. Eu conheci esse Jesus de ouvir falar. Eu conheci esse Jesus que todo mundo falava, aquele Jesus literal. Mas não tinha, aleluia, um encontro pessoal com esse Cristo que todo mundo dizia ser verdadeiro, que amava. Mas eu não tinha nenhum contato com ele. Vou dar apenas uma pequena palha.
Esse pastor Renato, que está na nossa conferência de fé, que está aí no canal da nossa irmã Edmeia, prega um negro, um escuro, que está aqui de camisa azul, é um homem de Deus. Deus usou ele é também uma pessoa que foi salva do mundo do tráfico, do mundo do crime. Deus usou ele, porque o Espírito Santo batizou ele, e ele colou em mim, eu era garoto, ele colou em mim e me levou até os pés de Cristo, não me deixou, me abraçou, mostrou Jesus, não só através das palavras, mas através da vida dele. Ele dizia para mim: Sebastião, você imagina, você está tocando num baile dessa noite aí, acontece um acidente no meio da estrada, você perde a tua vida e você vai para o inferno. Eu talvez não cresci muito em Deus, mas pensava comigo, para o inferno também não quero ir. E aquela palavra entrou no meu coração e ficou batendo na minha mente. Até que um dia eu criei coragem e falei: se Deus realmente existe, se Deus realmente me ama, então ele vai fazer um sinal. A hora que ele fizer esse sinal, ele vai mostrar para mim, então eu vou para a igreja. É só isso que eu falei, eu vou para a igreja. Isso eu falei naquela semana, quando foi no sábado, nós fomos tocar numa cidade aqui perto, chamada Fartus, lá do estado de São Paulo. Nós fomos pela estrada de Santo Antônio da Platina, onde a estrada é muito cheia de curva, ali a pista, ali, a rodovia é muito cheia de curva. Estou dando uma rápida pincelada. Quando nós chegamos numa determinada curva, um caminhão de tora na nossa frente, naquela época, isso em 92 ou 91, não me lembro exatamente, um caminhão de tora na nossa frente deu a luz para o nosso motorista entrou com o ônibus ultrapassando e ele nos segurou na pista. Quando o motorista nosso ia ultrapassar, ele também acelerava do lado dele. Quando o nosso motorista diminuía, ele diminuía também do lado dele, segurando nós na pista, porque vinha vindo um outro, não sei se era caminhonete, não deu para ver, que já era a noite, já estava virada, a tarde já estava virada, noite, e naquele momento foi como um flash na minha mente, algo muito rápido. O acidente vai acontecer, você vai morrer, algo me dizia para mim, e agora você vai para o inferno. Aquela palavra falou isso comigo, muito rápido. E eu pensei: mas se Deus me der uma chance, o Deus que o Renatinho falou, então eu vou para a igreja. Foi assim que eu falei. E eu peguei, e naquele momento, irmão, é só um milagre, porque um agnóstico, um ateu, só crê se tiver evidência. Entende? Ateu não se converte assim, só por teoria. Ele tem que ver para crer. E aí, meus irmãos, naquele momento, foi como muito rápido. O nosso motorista segurou o ônibus, o caminhão de tora que estava na direita passou, e algo sobrenatural. O nosso ônibus estava aqui na faixa da esquerda, não tinha força porque estava muito pesado, de equipamento de som e de música, foi empurrado para a faixa da esquerda. Empurrado, não foi pela força do motor. Quando isso aconteceu, eu acho que era uma caminhonete, passou. Igual um cometa. Misericórdia, irmão. Eu tremi a noite toda. Quando eu fui tocar, eu era baterista. Quando eu fui tocar no baile, e o baterista que faz a marcação do ritmo. Se o baterista erra, todos os outros instrumentos vão atrás, erram. Porque ele marca o compasso. E naquela hora, meus amados irmãos, naquela noite eu não consegui tocar. O guitarrista, que era meio inimigo meu: tira esse cara de cima da bateria! Olha lá, tá atrapalhando tudo a música aí, ó! Aí eu fui para casa, no sábado, domingo, quando fui à noite, cheguei na igreja, o pastor Jorge, um dia eu vou trazer ele aqui para pregar na igreja. Pastor Jorge, um homem lá da cidade de Lençóis Paulista, me disse, eu nunca tinha visto na minha vida, e ele disse na igreja, eu sentei no último banco, e ele, Deus, o Espírito Santo falou com ele dentro da igreja. O Espírito Santo disse: olha, tem uma pessoa aqui dentro da igreja, que ele fez um desafio com Deus. Se Deus mostrasse um sinal para ele, ele ia vir para a igreja. Você está aqui dentro nesta noite. Para você saber que é Deus que está falando contigo, o diabo escondeu um objeto na tua casa para você não vir no culto nesta noite. E é verdade, não tinha criança na minha casa. O meu tênis sumiu e eu fui de chinelo havaiana, na igreja. Quando eu cheguei na igreja, quando o pastor falou isso aí, que o diabo tinha escondido um objeto na minha casa para mim não vir no culto, eu me levantei do banco, vim na frente, entreguei a minha vida a Jesus como meu suficiente Salvador.
Aleluia. Deus, quando Ele te chama, Ele te mostra o caminho, a direção. Ele prepara a terra. Ele tem algo extraordinário para você. Tem algo extraordinário para a tua vida. Ele tem algo extraordinário para a tua família. Restauração para a tua vida. O que Ele vai fazer na tua vida? Quero agradecer a presença dos irmãos novos que estão aqui hoje. O que Ele vai fazer na tua vida, irmão Marcelo? Amanhã ou depois é você que vai estar aqui pregando, falando da transformação que Jesus fez na tua vida. Você vai testemunhar da alegria que Jesus trouxe na tua casa. Nós temos gente aqui dentro, aqui, ó. Eu vou trazer uma hora o irmão aqui para testemunhar, o irmão Leverson. 20, 30 pinos de cocaína por dia. Vocês sabem quantas mães, quantos pais, quantas famílias destruídas, quanta gente chorando. E o traficante não gosta de gente vagabundo, não. O traficante quer gente trabalhador para levar o dinheiro para ele. Quantas mães estão chorando? Quantas mulheres estão chorando? Quantos filhos estão chorando? Quantas pessoas presas pelo narcótico estão chorando porque querem libertação? Amém? Nós vamos agradecer nesta noite a oportunidade. Na próxima aula nós vamos estar continuando a falar, aleluia, do sobrenatural agora da vida de Abraão. Amém? Que Deus abençoe vocês, abençoe o pessoal da internet. Para não ficar muito longo, nós estamos nos despedindo agora. Que Deus abençoe a tua vida.